Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E no evento da Cúpula de Líderes sobre o Clima organizado pelos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou um compromisso audacioso para cortar as emissões de carbono em 50% até o final desta década. Os Estados Unidos são responsáveis por 15% das emissões globais. O Encontro de Líderes Mundiais é uma iniciativa dos Estados Unidos seguida por 40 nações ao redor do mundo. A nova meta do país é quase o dobro da anterior, que tinha sido fixada por Barack Obama em 2015. Os Estados Unidos tinham se comprometido a cortar as emissões entre 26% e 28%. Biden classificou a mudança climática como a crise existencial de nosso tempo. O chefe da Casa Branca também ressaltou que outros países precisam colaborar com metas ambiciosas, já que os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 15% das emissões. Os americanos esperam também incentivar outros países a assumirem metas audaciosas para o combate às mudanças climáticas em seus próprios territórios. O presidente Jair Bolsonaro também discursou na manhã desta quinta-feira na Cúpula de Líderes sobre o Clima, convocada pelo presidente americano Joe Biden. Bolsonaro pediu recursos internacionais e antecipou para 2050 o prazo para o Brasil zerar as emissões de gases do efeito estufa. A meta anterior, definida no ano passado, era 2060. Bolsonaro também prometeu dobrar o orçamento de órgãos ambientais destinado a ações de fiscalização como parte do esforço para acabar com o desmatamento ilegal até 2030. E mudando de assunto, um estudo realizado na Irlanda revelou que o cérebro também pode melhorar com o envelhecimento. O diferencial está no aumento da concentração e na redução da ansiedade. Uma nova pesquisa do Instituto de Neurociência de Dublin traz uma esperança para quem está chegando à terceira idade. Ao contrário dos estudos que revelam os aspectos do declínio mental que ocorre com o envelhecimento, pesquisadores irlandeses mostraram que adultos mais velhos podem manter o foco no que fazem. O trabalho, publicado em revista acadêmica, indica que os idosos são menos afetados pela ansiedade e agitação mental que tanto perturbam os mais jovens. A equipe de pesquisadores realizou testes cognitivos e psicológicos com grupos de diferentes faixas etárias, que apontaram que 45% dos mais jovens relataram dispersão, enquanto o problema foi reclamado por apenas 27% dos idosos. E a análise também destacou a habilidade para a adaptação dos idosos que foram capazes de manter o foco e se motivar para realizar as tarefas. E olha só que bacana, nem mesmo a crise provocada pela pandemia de Covid-19 impediu o mercado de produtos para animais de estimação crescer no Brasil no último ano. De acordo com o Instituto Pet Brasil, o segmento cresceu 13,5% em 2020 no país, frente a 2019. Com muitas pessoas trabalhando e ficando em casa, elas passaram a investir mais nos animais de estimação, além dos que decidiram adotar um companheiro durante o período de isolamento. O número de adoções e o número de compra de cães disparou. Os canis não tinham mais cães, porque as pessoas passaram a ficar em casa. Muitas pessoas que viviam sozinhas queriam comprar um cachorro, um gatinho, e então passaram a ter um pet. Então aqueceu o mercado de uma maneira absurda, movimentou demais. Outro fator que colaborou com o setor foi a classificação como essencial, o que permitiu manter lojas e clínicas veterinárias abertas em meio às restrições impostas pela pandemia. O número de banho aumentou muito, então a pessoa que dava banho a cada 15 dias passou a dar banho toda semana e não quer ficar com o cachorro sujo dentro de casa. As pessoas que estão de home office começou a aumentar muito mais esse fluxo de banhos. Então, como aqui a empresa, o meu carro-chefe é a parte de banho-tosa, a parte de serviços, duplicou.
No país com mais cães do que crianças, as projeções para o futuro do setor são animadoras, com especialistas apontando uma perspectiva de crescimento de 87% até 2026. Segundo o Euromonitor Internacional, ainda em 2021, o Brasil deve subir um degrau e se consolidar como 6º maior mercado pet do mundo. E a pandemia também impulsionou o crescimento das lojas virtuais no ano passado. As vendas pela internet bateram recorde, com um aumento de 40%. Já são mais de 1.300.000 lojas online. O Danilo já sonhava com as vendas online, enquanto vendia no balcão da loja física. No finalzinho de 2019, ele mudou o jeito de operar e o e-commerce virou mais que uma realidade. Em 2020 veio a pandemia e o empresário viu as vendas de utilidades domésticas e brinquedos dispararem. E para conseguir atender tantos pedidos, foi preciso um replanejamento. Alugamos estrutura maior, contratamos mais gente e demos a sorte de que toda a paralisação de comércio não nos atingia. Isso fez com que a gente conseguisse muito sucesso nesse tempo de pandemia. E aumentamos, portanto, também a questão do tamanho do portfólio de produtos a serem comercializados. O número de canais também de venda aumentou um pouquinho. Podemos dizer que, na média, eu me dobrei de tamanho, sem dúvida alguma. Em um ano? Em um ano. Foi um desafio e tanto, não só para os grandes varejistas, que investiram muito mais, quanto para os pequenos e médios empreendedores, que tiveram que se aprimorar. A internet ela é muito dinâmica. Você está sempre mudando alguma coisa. Deixamos de fazer tanto foco na questão do canal próprio para ir só para marketplace, porque era uma venda mais garantida e mais rápida. Isso casou bem com a questão da pandemia, porque a venda é de fato mais garantida todo dia, então eu não preciso cuidar de outras áreas, o marketplace faz isso por nós. A pesquisa Perfil do e-commerce aponta que o Brasil bateu um recorde em 2020, totalizando mais de 1.300.000 novas lojas online. Um crescimento que não era esperado, mais de 40,7% ao ano. Essa foi a maior aceleração do setor desde que a pesquisa foi iniciada, em 2015. Os pequenos negócios representam uma fatia significativa do segmento e foram responsáveis em grande parte pelo impulso. Quase metade das lojas online, 48,6%, faturam até R$ 250 mil por ano. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais abrigam a maior parte das lojas. Nesse momento de pandemia, acaba que muitos varejistas não tiveram opção e tiveram que se adaptar para continuarem sobrevivendo, Então, com isso, a gente vê um grande crescimento de lojas indo para o digital, indo para o e-commerce, E com isso acabam enfrentando novos desafios ali nessa nova plataforma. Os sites considerados pequenos em termos de visitas são a maioria. 88,77% dos sites têm até 10 mil visitas mensais. 8,73% são considerados grandes, com mais de 500 mil de visitas todos os meses. E 2,5% ficam na faixa intermediária, entre 10 mil e 500 mil de visitas por mês. As mídias sociais são adotadas pela maioria dos e-commerces, seja para divulgar produtos ou interagir com clientes. O empresário, o empreendedor, eles precisam ter esse conhecimento técnico. Então, conhecer muito de ferramentas, plataformas, de canais de venda, de marketplace. Então, é algo extremamente desafiador. Então, caso esse empreendedor não tenha o acesso ou conhecimento a todas essas ferramentas, ele precisa se capacitar e contratar pessoas certas, Então, o time que ele tem hoje, as pessoas que trabalham para ele no ambiente físico, não necessariamente são o fit ideal para ele trabalhar no ambiente digital. Então, acho que tem uma adaptação em questão de conhecimento, em questão de alinhamento com o time e no recrutamento, em trazer pessoas certas para conseguirem dar vazão a esses projetos. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.